A história de hoje aconteceu com um homem chamado Joaquim, no interior de Mato Grosso. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dele. Eu me chamo Joaquim e venho de Nova Canaã do Norte, uma cidadezinha esquecida no calor inclemente do Mato Grosso. Minha vida, na época da história que conto, era uma sequência interminável de derrotas. Tudo parecia ruir de uma vez só. Minha mãe havia morrido há poucos meses, deixando um vazio que eu não sabia como preencher. Para piorar, a minha namorada me deixou logo em seguida. E no trabalho, na fábrica de leite, os boatos de cortes e demissões já circulavam. Era só questão de tempo até a minha cabeça rolar também. Andava difícil até respirar, quanto mais enxergar uma saída para tudo aquilo. Naquele fim de tarde, quase noite, eu voltava para casa com a cabeça fervendo, e não era só pelo calor sufocante. Subi na minha moto como fazia todos os dias após o trabalho e peguei a estradinha de terra que cortava as plantações e levava até minha casa. O sol ainda queimava no horizonte, mas já começava a se esconder atrás das árvores altas. Tudo parecia quieto, o tipo de silêncio que não conforta, mas incomoda. Foi aí que a moto deu um solavanco estranho, seguida por um barulho seco e o tremor do aro vazio. O pneu tinha furado. "Ah, não!" eu gritei, descendo da moto. Chutei o chão com força, levantando poeira, como se isso fosse mudar alguma coisa. Fui obrigado a empurrar a moto até um trecho de sombra para deixá-la ali. Eu sabia que teria que voltar no dia seguinte com ferramentas para consertar aquilo. Não havia outra alternativa. Teria que andar os quilômetros restantes até em casa a pé. Comecei a caminhada com o corpo pingando suor e a cabeça tomada por um turbilhão de pensamentos. Conforme caminhava, minha irritação crescia. Eu praguejava em voz alta, sem me importar com quem ou o que pudesse ouvir. Xinguei minha sorte, amaldiçoei minha ex, maldisse o trabalho e, no auge da raiva, desafiei até Deus. Se é que você existe mesmo, por que deixou a minha vida chegar nesse ponto? O que foi que eu fiz para merecer isso tudo? Me diga! Gritei para o céu, sentindo meu rosto queimar de frustração. Foi então que ouvi o som. No início, pensei que fosse algo da minha cabeça. O trote ritmado de cavalos, algo que parecia deslocado naquele cenário e naquela época. Mas o barulho ficou mais alto, mais definido, e quando me virei, vi o que parecia uma cena arrancada de um livro antigo. Uma carruagem, toda preta, surgia pelo caminho, puxada por 2 cavalos escuros como a noite. O cocheiro, um homem magro e muito velho, vestia roupas que pareciam de outros tempos. Seu rosto era sem expressão, os olhos fundos e vazios como 2 cavernas. A carruagem parou ao meu lado, sem que eu dissesse nada.
sem que eu dissesse nada. Olhei para o velho, tentando entender o que estava acontecendo. O senhor pode me dar uma carona até o quilômetro 14? Minha moto quebrou e ainda tem um longo caminho pela frente. Pedi, já meio desconfiado. O cocheiro não respondeu, apenas me encarou por alguns segundos. Mas ele também não disse não, e como quem cala consente, abri a porta e entrei. Lá dentro, o ar era frio e úmido, o que a princípio foi um alívio para o calor lá de fora. Porém, a sensação boa logo deu lugar a algo estranho, uma tensão que parecia impregnar o ambiente. 2 homens já estavam sentados ali, cada um num canto, mas não pareciam prestar atenção em mim. Boa noite. Tentei cumprimentar, mas nenhum dos 2 respondeu. Tentei puxar conversa, perguntando se também estavam indo para alguma propriedade rural da região, mas o silêncio deles era perturbador. Algo começou a me incomodar de verdade. Resolvi olhar mais de perto para os rostos daqueles homens. Primeiro achei que estavam dormindo, mas quando me aproximei, meu coração gelou. Eles estavam mortos. Seus olhos estavam abertos, mas sem vida. A pele era pálida e arroxeada, com marcas de decomposição começando a surgir. O cheiro de coisa velha e podre tomou conta do ambiente e minha cabeça começou a girar. Era como se eu estivesse preso num pesadelo. Desesperado, gritei e tentei abrir a porta da carruagem, mas ela parecia trancada. Chutei as paredes, gritei por ajuda, mas o cocheiro continuava dirigindo como se nada estivesse acontecendo. Foi então que ouvi um som baixo, como um sussurro ou uma risada que vinha de algum canto escuro da carruagem. Meu corpo inteiro tremia. O que era aquilo? Quem eram aquelas pessoas? Quem era aquele cocheiro? Antes que eu pudesse entender, a minha visão ficou turva e eu apaguei. Quando eu acordei, estava deitado na beira da estrada. O sol já tinha nascido, queimando o meu rosto. Minha cabeça doía como se tivesse levado uma pancada. E o corpo parecia todo moído. Não havia sinal nenhum da carruagem. Me levantei assustado e confuso e segui cambaleando até a casa da minha irmã, que morava mais perto. Quando contei o que tinha acontecido, esperando apenas alguma explicação ou consolo, ela cruzou os braços e me olhou com dureza. Isso foi um aviso, Joaquim, disse ela. Você vive praguejando, amaldiçoando tudo e todos, até Deus. Acha que isso não tem consequência? Na próxima vez, pode ser você naquela carruagem. As palavras dela me atingiram como uma paulada. A ideia de que aquilo pudesse ter sido um recado do outro lado me deixou arrepiado. Desde aquele dia, mudei de vida. Comecei a ser mais grato pelo que tinha, entrei para a igreja e nunca mais reclamei de nada.
A carruagem não me visitou outra vez, mas às vezes eu sinto como se pudesse ainda ouvir o som dos cavalos daquela carruagem, trotando, sabe-se de onde, para onde. E lembro que ninguém está livre de pagar pelas palavras que lança ao vento.